Essas são as diferenças de funcionamento dos compressores e turbos. A função básica dos compressores e turbos é fornecer mais ar para o processo de combustão interna do motor. A principal distinção entre os dois é esta. Os compressores são acionados mecanicamente, geralmente por conexão com o virabrequim do motor, enquanto os turbos são alimentados pelos gases de escape do motor. Vejamos como cada unidade funciona, começando com um supercharger. O tipo de supercharger mostrado aqui fica no topo do coletor de admissão de ar. Uma correia serpentina transfere a força do virabrequim para a polia do compressor. O diâmetro e a construção da polia são uma maneira facilmente acessível de alterar rapidamente as características de desempenho do supercharger. Um sistema de acionamento por engrenagem fornece energia de entrada para rotores opostos. Do lado de fora, o ar entra pelo filtro de ar e pelo tubo de admissão. Os rotores interligados forçam o ar através do compressor. As longas aletas ou cristas que abrangem o comprimento do eixo do rotor são chamadas de lóbulos. O ar sai do superalimentador através de uma porta de descarga, de formato especial na parte inferior da carcaça. Aqui estão algumas raízes comuns de tipos de supercharger. O superalimentador do tipo Roots viu sua primeira aplicação em automóveis em 1900. O termo soprador ou motor soprado tem origem nas raízes. A função básica dos superchargers é como um soprador de ar, em oposição a outros projetos que comprimem o ar. Tipo parafuso duplo. Os supercompressores do tipo parafuso duplo apresentam rotores complexos com lóbulos, primorosamente projetados que comprimem o ar à medida que ele se move pela unidade. Essa maior complexidade resulta em melhor desempenho, mas também em custos de fabricação mais altos. Os compressores centrífugos têm muito em comum com o conceito de design do turbo. Embora ainda sejam acionados mecanicamente, eles produzem uma curva de potência exponencial, e geralmente são ajustados para aumentar o impulso total na linha vermelha do motor. Agora vamos ver como funcionam os turbos. O turbo se conecta ao sistema de exaustão do motor. Em configurações turbo, o coletor de escape pode ser especialmente projetado para a colocação do turbo e para lidar com o aumento de calor e pressão. O turbo tem dois compartimentos separados, chamados de seção da turbina e a seção do compressor. A exaustão flui através da seção da turbina, à medida que o calor e a pressão da exaustão acionam a turbina ou a roda de exaustão. Um eixo vedado conecta a roda de exaustão à roda do compressor. A roda do compressor puxa o ar através do filtro de ar e do tubo de admissão. Suas aletas de formato especial forçam o ar através de uma câmara cada vez menor, aumentando a compressão. O ar esquenta durante a admissão e a compressão, portanto, a maioria das configurações turbos possui um intercooler entre o turbo e a admissão do motor para reduzir o ar à temperatura ambiente. O ar mais frio tem maior densidade, servindo ao objetivo de forçar mais ar para dentro do motor. O intercooler funciona como um radiador. O ar quente passa pelos tubos internos enquanto o ar externo corre para resfriar. Aqui estão alguns projetos comuns de turbo. O único turbo mostrado aqui onde todo o escape flui através de um único turbocompressor. Turbo gêmeo. Uma configuração com dois turbocompressores, por exemplo, em um motor de cilindro A6, com um turbo para cada banco de cilindros. Turbo de rolagem dupla. A exaustão sai do cilindro em um pulso com uma seção de alta pressão seguida de baixa pressão. Os turbos de rolagem dupla separam os cilindros em pares, para que as ondas de pulso de exaustão não interfiram umas nas outras. E um fluxo contínuo de exaustão de pressão máxima atinge a turbina. Agora vamos comparar superchargers e turbos em termos muito gerais. Mais uma vez, os superchargers são alimentados por energia mecânica, por exemplo, por conexão a um virabrequim do motor, enquanto os turbos são alimentados por energia de calor desperdiçada do escapamento do motor. Aumente as características. Roots e supercompressores de parafuso duplo têm deslocamento positivo,
o que significa que eles movem a mesma quantidade de ar para cada rotação do motor, independentemente da rotação. Isso também significa que eles podem aumentar imediatamente, mesmo em RPMs muito baixo, e ter uma curva de potência bastante linear. As configurações turbo produzem uma curva de potência exponencial. Como são alimentados pelo escapamento, os turbos levam tempo para aumentar a velocidade e a pressão da turbina antes de produzir um impulso utilizável. Esse atraso é chamado de turbo lag. Eficiência. Superchargers consomem energia para produzir energia, e uma configuração média pode exigir de 40 a 60 cavalos de potência para funcionar. Isso não significa que a eficiência geral do motor seja sempre sacrificada, pois algumas configurações podem aumentar a economia de combustível quando não são conduzidas agressivamente. Embora os turbos aumentem a contrapressão no motor, eles obtêm energia principalmente do calor de exaustão desperdiçado, em oposição à pressão do fluxo de exaustão. Como tal, eles podem ser muito eficientes. Em conclusão, os superchargers podem ser uma maneira menos complexa e menos dispendiosa de aumentar o desempenho do motor. Eles geralmente são mais fáceis de ajustar e manter. Eles podem ser ideais em aplicações que requerem aumento previsível em todos os RPMs. Os turbos podem exigir mais peças periféricas, como linhas de óleo e vácuo, e coletores de escape personalizados do intercooler, e tubulação de escape e assim por diante. Turbos podem exigir mais habilidade para configurar corretamente. No entanto, um sistema turbo bem ajustado pode ser capaz de produzir impulso de forma mais eficiente e em maior quantidade do que um compressor.